Pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, o inscrito Fernandes pediu que eu gravasse um vídeo mostrando como encontrar raízes quadradas e raízes cúbicas de números grandes. Atendendo a solicitação, segue o vídeo aí. Obrigado, viu, Fernandes, por seu apoio e sua participação. E, gente, qualquer dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, pois isso ajuda muito no crescimento do canal, viu? Então, bora lá para o vídeo. Bom, pessoal, antes da gente falar em raiz quadrada, vamos fazer aqui uma breve introdução, uma breve definição de raiz quadrada. Raiz quadrada de um número é um número, e perceba, esse número precisa ser único e positivo, que elevado ao quadrado, ou seja, multiplicado por ele mesmo, resulta no número desejado. Notem que a operação radiciação ela é a operação inversa à operação potenciação, à operação exponenciação. Quando a gente fala em raiz, nós vamos enxergar aqui esse símbolo. Então aqui, esse símbolo representa para a gente o radical. Esse númerozinho que vai aparecer aqui no radical, esse n que aparece aqui, ele é o índice do radical. Esse índice ele vai indicar quantas vezes o número que estamos procurando foi multiplicado por ele mesmo. O número que está aqui embaixo desse radical, esse número n, ele é chamado de radicando. Então, olhe bem, aqui o n é o índice que indica quantas vezes o número que estamos procurando foi multiplicado por ele mesmo. Esse número que está dentro do radical aqui é o radicando. E o resultado da operação, que é o número x, esse resultado é a raiz. Assim, quando nós falamos em raiz de índice 2 do número 4, isso aqui nós vamos ler da seguinte forma: é uma raiz quadrada do número 4. Em se tratando de raiz quadrada, não há necessidade da gente escrever esse índice aqui. Então, nós podemos tirar. Então, quando a gente não enxergar nenhum número escrito aqui, é porque a gente sabe que isso aqui é uma raiz quadrada deste número 4. E a raiz quadrada do número 4 é 2. E por que é 2? Porque se a gente pegar esse número 2 e elevar a esse índice aqui, que é 2, isso aqui é o mesmo que fazer 2 vezes 2, que vai dar 4. Vai dar exatamente esse número que está aqui. Aí você poderia dizer: professor, então a raiz quadrada de 4 também pode ser menos 2? Já que se eu pegar esse menos 2 e elevar ao quadrado, repare, aqui eu vou ter menos 2 multiplicado por menos 2. Menos vezes menos dá mais, e 2 vezes 2 vai dar 4. Então, nós temos que a raiz de 4 pode ser menos 2, já que menos 2 ao quadrado vai dar o próprio número 4 aqui? Não, pessoal, nós não podemos fazer isso. E por que que não? Porque olha a definição. Raiz quadrada de um número é um número, e esse número é único e é positivo. Então, não pode ser um resultado negativo. Nós só temos uma única raiz quadrada. Quando a gente fala raiz quadrada de um número, essa raiz ela é única e ela precisa ser positiva. Então, desta forma, se eu quero a raiz quadrada de 9, vai ser 3. E por que é 3? Porque se eu pegar esse número 3 e elevar a esse índice aqui, que nesse caso é 2, isso é o mesmo que fazer 3 vezes 3, que vai resultar em 9. Então, eu não posso utilizar o valor negativo. Ele sempre precisa ser positivo. Da mesma forma, a raiz de 49 vai ser 7, porque se eu pegar esse 7 e elevar a esse índice aqui, que é 2, eu vou ter 7 vezes 7, que resulta em 49. Esse mesmo raciocínio se aplica quando a gente tem, por exemplo, a raiz cúbica. A raiz cúbica de 8 é 2. Por que é 2? Porque se eu pegar esse número 2 e elevar a esse índice aqui, que nesse caso é 3, isso é o mesmo que fazer 2 vezes 2 vezes 2, e isso aqui vai dar 8. Assim, se eu tenho a raiz cúbica de 27, isso aqui vai ser 3. Porque se eu pegar esse 3 e elevar a esse índice aqui, que é 3, é o mesmo que fazer 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. Assim, também a raiz cúbica de menos 64 vai ser menos 4. Porque se eu pegar esse menos 4 e elevar esse índice, que é 3, isso aqui vai ser menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. E repare, menos vezes menos dá mais, vezes menos vai dar menos. 4 vezes 4, 16 vezes 4, então isso aqui vai ficar menos 64. Com isso, nós podemos concluir, pessoal, que nós temos duas situações para o índice. Ou ele é um índice par, ou ele é um índice ímpar.
Quando o índice for par, nós já percebemos que o resultado sempre precisa ser positivo. E esse número n aqui, que é o nosso radicando, também precisa ser positivo, já que nós estamos trabalhando dentro do conjunto dos números reais. Então, raiz de índice par, seja raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, oitava, sempre o resultado será positivo e esse número n, que é o nosso radicando, também precisa ser positivo. Agora, quando a raiz for de índice ímpar, raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima, nós podemos ter dois resultados, ou um resultado positivo ou um resultado negativo. Isso vai de acordo com esse número n, que pode ser positivo ou negativo. Se esse número n aqui, que é o meu radicando, for positivo, meu resultado será positivo. Mas se esse número n for negativo, meu resultado é negativo. Pronto, então nós já sabemos como determinar a raiz, qual é a definição de uma raiz. Mas especificamente das raízes quadradas. É claro, para determinar a raiz de 4 é fácil, que é 2. A raiz de 9, 3. A raiz de 16 é 4. A raiz de 25 é 5. De 36 é 6. De 49 é 7. São raízes fáceis. Mas se eu tivesse uma raiz como essa aqui, ó, raiz de 324, como que a gente deve proceder? Tem várias formas. Uma das formas mais utilizadas é a fatoração. Nós vamos pegar esse número 324 aqui e nós vamos fatorar o número, ou seja, a gente vai decompor em fatores primos. Qual é o primeiro número primo que eu posso pegar aqui e dividir 324? Repare, vai ser 2. 324 dividido por 2 aqui vai dar 162. Ainda dá para dividir por 2. 162 dividido por 2 aqui vai dar 81. Agora não dá mais por 2, mas dá por 3. 81 por 3 vai dar 27. 27 ainda dá por 3, que resulta em 9. 9 também dá por 3, que resulta em 3. E 3 por 3 aqui vai dar 1. Assim, pessoal, a fatoração do número 324 aqui vai ser esse produto. Então vai ficar 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 à quarta. Então, repare, nós pegamos esse número 324, fatoramos e encontramos 2 ao quadrado vezes 3 à quarta. Então, é o mesmo que fazer aqui, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 à quarta. E nós sabemos também que tem uma propriedade dos radicais que diz que a raiz do produto é o produto das raízes. Então, nós podemos separar isso aqui em raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 à quarta. Eu posso cancelar esse expoente 2 com o índice do radical aqui. Da mesma forma, posso cancelar também esse expoente 4 com o índice aqui, vai sobrar 2. Então, quando eu cancelei aqui, vai sobrar apenas 2. Cancelei esse aqui, sobrou 3 ao quadrado. E perceba, 3 ao quadrado é 9. 2 vezes 9, 18. Assim, a raiz quadrada do número 324 é 18. É claro que se você não quiser fazer toda esta operação, você pode diretamente aqui no processo da fatoração determinar essa raiz. Como eu quero a raiz quadrada, nós vamos agrupar aqui ó, de 2 em 2. Então, olha só, agrupei 2 e agrupei aqui também 2. Quando eu agrupei 2, eu vou tirar apenas um deles aqui, porque eu quero a raiz quadrada. Agrupei 2, eu vou tirar um também. Agrupei 2, tiro 1. E agora eu pego isso aqui e multiplico. 2 vezes 3, 6 vezes 3. De fato, a raiz quadrada do número 324 é 18, que você pode utilizar aqui a propriedade dos produtos daqui dos radicais ou simplesmente tirar aqui da fatoração. Uma outra maneira bem interessante de você calcular essa raiz quadrada do 324 é fazer o seguinte. Algumas potências a gente precisa saber de cor. Por exemplo, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. E 20 ao quadrado? 20 ao quadrado é 400. 30 ao quadrado é quanto, pessoal? Se você tem qualquer dificuldade de efetuar esta operação, eu aconselho a dar mais uma estudadinha até você ficar bom, porque esses valores aqui são valores praticamente notáveis, que a gente precisa saber de cor. Mas caso você tenha alguma dificuldade, você pode fazer o seguinte, pega esse 3 aqui e eleva ao quadrado, vai dar 9. Como aqui é ao quadrado, basta acrescentar aqui ao final 2 zeros. Agora, se eu tenho 40 ao quadrado, faço a mesma coisa. 4 ao quadrado é fácil, é 16, e acrescento 2 zeros no final. E se for 50 ao quadrado, eu pego 5, elevo ao quadrado, dá 25, e acrescento 2 zeros. Portanto, 50 ao quadrado é 2.500. E se eu tenho 60 ao quadrado? Bom, 6 ao quadrado é 36, e acrescento 2 zeros no final. Assim, 60 ao quadrado é 3.600. E se for 70?
Da mesma forma, 7 ao quadrado, 49. Acrescento 2 zeros no final, então 70 ao quadrado é 4.900. 80 ao quadrado. Bom, 8 ao quadrado é 64. Acrescento 2 zeros ao final, então 80 ao quadrado, 6.400. 90 ao quadrado. 9 ao quadrado é 81. Acrescento 2 zeros ao final. Repare, eu coloquei esses valores aqui que fica mais fácil agora para a gente determinar as possíveis raízes. Esses valores você tem praticamente que saber de cor, ou se não, você faz as contas rapidamente. Repare bem, o número que eu quero determinar a raiz aqui é 324. Perceba que 324 é o número que está entre 100 e 400. Assim, pessoal, veja bem, se é 324 que eu quero, então a raiz dele é um número que vai estar entre 10 e 20, ou seja, pode ser 11, 12, 13, até 19. Então, fatalmente, aqui vai ser o número que começa com 1. Bom, mas e qual vai ser o próximo algarismo aqui? Repare, como está terminando aqui em 4, eu sei que, então, esse número que tem que aparecer aqui é o número que vai ser elevado ao quadrado, tem que dar 4. Quais são os dois números possíveis que elevados ao quadrado vai terminar em 4? Ou pode ser 2, ou pode ser 8. Veja que 2 ao quadrado realmente vai dar 4. E 8 ao quadrado é 64, que vai terminar em 4. Assim, as minhas possibilidades para essa raiz vai ser ou 12, ou então 18. Agora perceba, se eu pegar 12 e elevar ao quadrado aqui, eu vou encontrar 144. E se eu pegar 18 e elevar ao quadrado, eu vou encontrar 324, que é exatamente o nosso número que nós queremos determinar, a raiz. Assim, a raiz quadrada de 324 terá que ser quanto? Terá que ser 18. Mas e se o nosso número for muito grande, como esse aqui, ó, raiz quadrada de 3.249? É o mesmo procedimento. Repare que esse número 3.249 é um número que está entre 2.500 e 3.600. Se ele está entre 2.500 e 3.600, então deve ser 50 e alguma coisa. Tem que ser 51, 52 ou até 59. Então eu sei que esse número aqui precisa começar com 5. Como aqui termina com 9, então as minhas únicas possibilidades vai ser ou aqui vai ser 3 ou vai ser 7. Porque 3 ao quadrado realmente vai dar 9, e 7 ao quadrado é 49. Assim, as minhas opções para essa raiz vai ser ou 53 ou 57. Se eu pegar esse 53 e elevar ao quadrado, ou seja, multiplicar ele por ele mesmo, eu vou encontrar 2.809, que não é o nosso número. Contudo, se eu pegar 57 e elevar ao quadrado, ou seja, multiplicar ele por ele mesmo, eu vou encontrar 3.249 e aí sim é o nosso número. Assim, a raiz quadrada de 3.249 vai ser 57. Mas, gente, e se a nossa raiz for desta forma, que não tem uma raiz exata? O procedimento continua o mesmo. Repare bem, 589 é um número que está entre 400 e 900. Então, nosso número vai ser 20 e alguma coisa, 21, 22 até 29. Então, aqui eu sei que eu tenho que começar com 2. E esse algarismo do final aqui, como aqui é 9, então eu sei que deve terminar em 3 ou deve terminar em 7, porque 3 ao quadrado dá 9, 7 ao quadrado 49, né, que termina em 9 também. Então, minhas opções aqui seria 23 ou então 27. Se for 23, pessoal, 23 ao quadrado vai dar 529, que está bem distante do nosso número. Se for 27, 27 ao quadrado vai dar 729, também está bem distante. Então agora você vai testar. Veja bem, depois do 23, qual é o próximo número que nós temos? 24. E 24 ao quadrado vai dar 576, ficou mais perto de 589. Se for 25, então 25 ao quadrado é 625, está mais perto. Então veja bem, o nosso número, a raiz quadrada de 589, tem que ser um número maior do que 24, mas menor que 25. Então nós vamos escrever aqui, ó, 24, alguma coisa. Veja que, dependendo da situação, o objetivo é saber onde está essa raiz. Então, a raiz de 589 vai ser o número que vai estar entre 24 e 25. Nós sabemos que vai ser 24, alguma coisa. Mas caso você precise saber exatamente qual é o valor disso aqui, com algumas casas decimais, e normalmente a gente trabalha com 2 casas decimais, você pode se valer desta regrinha aqui, ó. Você vai pegar a raiz quadrada de um número n, e esse número n é um número que você desconhece a raiz, ele não é um número que tem raiz exata. Então você vai encontrar aqui um valor aproximado. Aí você coloca aqui um traço de fração.
Na parte de cima, você vai pegar esse número que você tem aqui, que é o seu radicando, e vai escrever ele aqui. E agora você vai somar ele com o número mais perto possível desse número n, que tem a raiz exata. E aqui embaixo você vai dividir por 2 vezes esse número que você colocou, que é o valor mais perto desse número n, que tem raiz exata. Então, no caso do 589, então a raiz quadrada de 589, vamos aplicar essa regrinha aqui para você ver como é que ela é bem simples. Então, nós precisamos colocar aqui um traço de fração. Aqui na parte de cima, eu vou colocar o número que eu desejo determinar a raiz, nesse caso 589. Esse P agora é o número mais perto de 589 que tem raiz exata. Nós acabamos de fazer aqui e percebemos que esse número é o número 576. E embaixo vai ficar 2 vezes a raiz desse número que nós determinamos, que nós colocamos aqui, ó, que é o 576. Então, 2 vezes a raiz de 576. Agora veja, a raiz de 576 nós acabamos de perceber também que é 24. Então agora aqui é só fazer algumas continhas. 589 mais 576, aqui vai dar 1165. E aqui vai ficar 2 vezes 24, que é 48. Pegando esse número 1165 e dividindo por 48, vai ser um valor aproximadamente 24,27. Então repare, a raiz de 589, se você não precisa determinar com precisão, dizer apenas onde se encontra, você pode fazer isso aqui e perceber que a raiz de 589 é um número que está entre 24 e 25. Mas se você precisa de uma certa precisão, basta efetuar agora esse cálculo utilizando esta regrinha aqui. E aí a gente vai encontrar 24,27 com 2 casas decimais. Se você fizer aí na sua calculadora, você vai perceber que esse número vai ser 24,269 alguma coisa. E que arredondando vai ser realmente 24,27. Beleza, gente? Show de bola! Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, gente! É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!